amo participar. O Alexandre, ele já tá tão meu amigo, que eu coisa, eu faço o que precisar para estar junto com ele, estar junto com as pessoas do Recomendo, em todos os grupos. Eu fiquei empolgadíssima com essa questão do grupo só de mulheres. Eu acho ótimo, lindo, maravilhoso. Pri, quero conversar com você sobre essa rede, por favor. Por favor, aquelas, né? Deixa eu entrar, tia, por favor. A gente precisa disso, tá? Meninas e menino, hoje, por enquanto, Alexandre, aproveite que o seu tempo aqui dentro é curto, né? Mas assim, vamos falar de gestão emocional e negócios. Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar, a empreender, a gente começa a fazer curso e tal, e principalmente sendo mulheres, vamos contextualizar aqui dentro da nossa realidade, a gente ouve algumas coisas do tipo emoção e negócios não se misturam. Você não tem tino pro negócio, é muito sensível, você é muito emotiva, né? E a gente viveu durante muito tempo entendendo e achando que era isso mesmo, que negócios e emoções não se completam, não dá certo. Ou é uma coisa ou é outra. E eu tô aqui hoje para dizer para vocês justamente o oposto. Se a sua gestão emocional não estiver em dia, os seus negócios com certeza podem ser prejudicados. E a gente está falando especificamente de negócio, mas isso vale para qualquer área da vida, gente. E deixando claro, e a gente vai falar disso, que a ideia aqui não é nos transformarmos todas em monjas budistas, zen, pacientes, que nunca mais vão dar um chilique, que nunca mais vão arrancar um cabelo, que nunca mais vão dar um grito. Não é isso. A ideia é justamente entender como é que eu pego isso que é tão natural do ser humano e que a gente não aprende na escola a lidar e transformo isso num potencial, numa ferramenta de crescimento para o meu negócio, para a minha empresa. Eu quero mostrar para vocês essa máquina. Nós temos dentro da nossa caixa craniana a máquina mais poderosa do universo conhecido. Tanto ela pode nos levar ao pico do sucesso, quanto ao mais profundo e negro poço sem fundo da desgraça. Ai, que pessoa dramática sou! E dentro da cabeça a gente tem essa máquina. E existem duas formas de operar essa máquina. Ou no piloto automático, ou no manual. Qual é a tendência de nós, seres humanos? Deixar que a vida comande. Nós vivemos sob demanda. Pensa um pouquinho no seu dia a dia. E o cachorro late, gente, tá falando oi pra você, mais uma menina, tá, gente? Não preocupa não. Pensa no dia a dia, pensa mais para trás, mais distante ali. Como é que você decide realizar as coisas? Parte de onde? Então, quando eu falo que nós somos treinados a viver sob demanda, nós acabamos vivendo de acordo com o que o mundo nos traz de preocupação, de acordo com o que nossa família nos pede, de acordo com o que os nossos amigos nos pedem, a carreira que a gente está inserida nesse momento nos pede. Isso é bom? Depende. Quando eu sou totalmente dominado pelo automático, como tudo aquilo que é automático, eu começo a bugar, né? Aí você tá dirigindo, faz 20 anos que você pega o mesmo caminho, que você tá na mesma casa, aí você tira o carro e faz o quê? Bate na lixeira da porta de casa. Você fala, meu Deus do céu, como é que eu consegui fazer isso? Porque eu não estou mais prestando atenção. Eu estou só seguindo. Tá? Muito bem. Para vocês entenderem a complexidade disso, do que acontece, e é muito importante a gente falar de cérebro, porque isso também é uma outra crença, né? A gente liga emoções ao coração, só que a gente acha que a emoção ela é um processo muito etéreo, né? Ela é um processo muito abstrato, quando na verdade ela é 100% físico. É um processo 100% físico. Eu quero que vocês observem esse emaranhado de neurônios
Nessa imagem, eu tenho 25 mil neurônios e 20 milhões de sinapses rolando entre eles. É um print screen de um cérebro com todas as suas conexões e todos os seus meandros. Vocês acham que é complexo essa imagem? Sim ou não? Balança a cabecinha aí alguém para eu ver. É complexo, pois é. Adivinha de quem é esse cérebro? Será que é do Einstein? Será que é da Pri? Será que é do Alexandre? Será que é da Nanda? De quem será esse cérebro tão complexo? Eu conto para vocês. É dela. Sim, esse cérebro amaranhado, complexo, cheio de coisas, é de uma mosca. Para vocês entenderem do que eu quero dizer com máquina mais poderosa do universo. Se da mosca é essa complexidade, imagina o nosso. Nosso cérebro tem, em média, 86 bilhões de neurônios. Cada um desses neurônios pode fazer 10 mil conexões, sinapses, com outros neurônios ao mesmo tempo. Um total estimado de 1 quadrilhão de sinapses em partes diferentes do cérebro. Eu não sei vocês, mas toda vez que eu faço isso, eu falo isso, eu arrepio. Porque é incrível. É incrível. E a gente não toma consciência desse potencial. E a gente não pega os controles desse nosso potencial. E a gente se deixa carregar pelos acontecimentos da vida. A gente cria pensamentos disfuncionais. E a gente cria, por conta disso, emoções que não nos ajudam, que estão em desequilíbrio. E criam comportamentos que vão gerar resultados que eu não quero. E eu não sei, às vezes a gente fica perdido, por que isso acontece comigo, né? O Ale falou da sorte, deve ser falta de sorte, gente. Olha aquela lá, nasceu com o fió virado pra lua. Não é possível um negócio desse. Eu sou muito azarada, joguei pedra na cruz na encarnação passada, o que vocês quiserem pensar. Mas na verdade, às vezes, e eu gostei da frase que o Ale falou da Pri, treinar, treinar, treinar. Quanto mais eu treino, melhor eu fico. Eu costumo dizer, quanto mais disso eu faço, melhor nisso eu fico. Porque é realmente uma máquina que quando eu assumo o controle, eu consigo dominar a mim mesmo. E aí eu falo, vamos dominar o mundo, Pink? Vamos, cérebro. De quem? Nem que seja o meu. Porque o dos outros não me interessa. Né? Eu quero dominar o meu mundo e a gente não tem esse costume. Muito bem. Dentro desse estudo do cérebro, vamos dividi-lo em 3 partes, segundo algumas literaturas, tá? Nessas 3 partes, nós temos a teoria da evolução do nosso cérebro, onde a gente tem lá da nossa época das cavernas, né? A gente tem o cérebro reptiliano, foi o primeiro, com a estrutura mais simplificada, onde você tem basicamente os seus instintos de sobrevivência e autoproteção. Fome, frio, aqui eu não penso nada, eu só faço. Eu sinto e reajo, eu sinto e reajo, sempre, principalmente, falando do aspecto fisiológico, tá? Aí a gente foi evoluindo, a humanidade foi evoluindo, apareceu uma segunda camadinha do nosso cérebro, conhecida como cérebro límbico ou cérebro emocional. É ali que as emoções começaram a aparecer. Então nós saímos do puro instinto, passamos então a ter instinto e emoção. Continuamos evoluindo, evoluindo e chegamos no cérebro que a gente conhece hoje, já com a cobertura mais recente, que é o neocórtex, que é onde a gente finalmente pensa, processa, todos os processos cognitivos estão ali, é ali que eu decido, é ali que eu analiso, é ali que eu lembro as coisas mais importantes, é ali que acontece tudo. Se você pensar bem, olha só que encrenca. Então quer dizer que, falando de acordo com a nossa evolução, a gente aprendeu primeiro a sentir, depois a pensar. Sim? Então, sim, primeiro nós sentimos, depois nós pensamos. Esse é o processo. Qual é o caso, o perigo que existe ali, no meio dessa máquina maravilhosa? Quem aqui já viu uma estrutura de alarme de carro?
Alarme de carro, você põe uns sensorzinhos assim, né? Nas portas, nos vidros. Eles são bem pequenininhos em comparação com o carro. Só qual é o problema desse sensor? Ele não é muito inteligente, ele não pensa. Então ele não sabe a diferença entre alguém tentando arrombar teu carro e uma borboleta presa lá dentro batendo no seu sensor. Ele só dispara. Na dúvida, eu grito. Na dúvida, eu corro. E dentro do nosso cérebro a gente tem um sensorzinho de perigo igual chamado amígdala cerebral. É um grãozinho que fica lá no meio do sistema límbico. O papel dela é sequestrar o nosso racional. Já ouviram falar de sequestro da amígdala? Alguém? O que acontece? Sabe aquela vez que você estava no meio de uma discussão com um cliente, na hora de uma venda, alguma coisa assim, ou até com algum par, com algum parceiro, sócio, e aí as coisas meio que saíram do controle e quando você viu, já falou. Falei sem pensar. Ou quando você tem uma reação que depois te dá uma ressaquinha moral, você fala, gente, eu não podia ter feito aquilo. Mas eu fiz sem pensar. Quem aqui já usou essas expressões? Falei sem pensar e fiz sem pensar. Isso é real. Porque eu agi completamente tomada por instinto e emoção. A amígdala, quando ela percebe que a gente está em uma situação de perigo, ela dispara o alarme, inunda teu organismo com adrenalina e sequestra o teu neocórtex. Ou seja, impede você de pensar. Você não consegue pensar de forma lúcida. Por isso que a gente chama de sequestro da amígdala. Qual é a intenção dela? Minha amiga, ou você parte para cima e arrebenta a cara, ou você sai correndo. Que são os instintos mais comuns de luta ou de fuga. E aí quando a gente vê já fez, quando a gente vê já falou, e aí? Fica só a ressaca, fica só o arrependimento, né? Qual que é o problema? É o mesmo problema do sensor de carro. A amígdala cerebral não sabe a diferença entre você sendo perseguida por um tigre dente de sabre e alguém que você não vai muito com a cara. Para ela é o mesmo perigo. É o mesmo perigo. E ela dispara. Qual é a dica? Ela demonstra fisicamente. E aí eu começo a mostrar para vocês que a emoção é física, é fisiológica, é biológica. Ela descarrega adrenalina. A gente treme, a mão sua, a barriga dá um frio, a gente fica zonzo, a cara enrubesce. Tem algumas pessoas, eu lembro disso, e eu vou falar um pouquinho disso também. Quando baixava como é que fala? Quando eu ficava virada no giraia, transformava no capiroto, eu ficava com tanta raiva, gente, que eu não via nada. Escurecia aqui toda a visão periférica, eu só via a cara da pessoa que eu queria matar. E eu vou contar um pouquinho disso. Mas hoje eu sou legal, né, Alê? Hoje eu sou fofa. Porque a gente consegue dominar essa máquina. Vamos lá. Temos basicamente 4 emoções principais, isso varia de autor para autor. Quem assistiu divertidamente, quem tem filho já assistiu, certeza, pelo menos umas 80 vezes. Quem não assistiu, aproveite, porque é uma aula gostosíssima de neurociência, é muito legal e a gente fala da importância. Qual é a grande lição do divertidamente? A gente sempre começa achando que a tristeza, e eu até acho que eu pareço com a tristeza, gente. Se eu fosse azul, não era igual? Eu acho ela tão bonitinha. E a cachorra late de novo. Nós temos... A ideia é provar que cada uma dessas emoções tem a sua função. E são importantes. E não dá para viver sem. Aquela história de vai com medo mesmo. Significa que eu perdi o medo? Não. Significa que eu estou usando o medo da forma correta. Que é, mas vou com cautela. Mas vou planejar antes. Mas vou analisar os riscos. Né? Mas o medo não vai sumir. Mas ele vai te auxiliar a não fazer doideira. Gente, se a gente não tivesse medo, a gente não sobreviveria aos 10 primeiros anos de vida. Olha, uma janela, sou o Superman, vou pular. Não tenho medo, olha o perigo.
Você imagina uma coisa dessa? Pois é. Da mesma forma a tristeza. A tristeza, ela é um processo de introspecção e análise. As coisas deram errado. Me sinto triste. Qual é a ideia da tristeza? É você sair reclamando pro mundo que a vida é uma droga, não sei o quê. É para você ir lá pro teu cantinho e processar aquilo. Como é que isso me afetou? Como é que eu cheguei até aqui? O que eu poderia ter feito diferente? Como eu faria numa próxima vez? Como é que eu faço para isso não se transformar numa verdade ou numa crença disfuncional que vai me impedir de viver de novo? A mesma coisa a raiva. Não, você tem que ser uma pessoa tranquila. Você pode ser tranquila e ter raiva. A raiva é a emoção que vai te ajudar a se posicionar. A raiva é a emoção que vai ajudar você a expor os seus limites para as outras pessoas. É a raiva que faz você se impor, cada um do seu jeitinho. Mas a energia da raiva é justamente essa. Eu sou eu, você é você, aqui ninguém passa. Ou a raiva, às vezes, quando eu estou fazendo esse trabalho que eu faço com as pessoas, elas falam assim para mim, ai, eu tô triste, eu tô com medo. Eu falo, vamos transformar isso em raiva? Porque a tristeza e o medo, elas são... Porque eu não vou conseguir transformar em alegria, de repente, né? Não faz sentido. Ah, fique alegre, que é o positivismo tóxico que a gente costuma dizer, né? Não, mas vamos ficar com raiva, porque pelo menos a raiva vai tirar você da inércia. Se você tiver raiva, você vai levantar e falar assim, quer saber? Quase que eu falo um palavrão aqui. Dane-se, eu vou resolver esse negócio. Vou passar por cima, vou atrás, vou correr, vou fazer. Ainda é melhor do que a tristeza e o medo se você precisa de uma atitude. Então, se eu não consigo ficar alegre, vamos transformar em raiva. Porque pelo menos eu tenho uma energia. E a alegria? A alegria também fica desequilibrada. Você vai falar assim pra mim, não, Nanda, a alegria é maravilhoso. Sentir alegria é ótimo. Bom, acho que vocês não conhecem nenhum bipolar na vida, né? Porque, por exemplo, a pessoa bipolar, ela só tem dois polos. Super alegre, entusiasmada, empolgada, ou super deprimida, super apática. Quando a pessoa tem alegria demais, ela compra carro zero sem ter trabalho. E faz parcelado. É otimismo em excesso. Não, vai dar certo. Quando a gente tá empolgado demais, com a alegria em desequilíbrio, você faz a primeira reunião com o cliente e fala, esse negócio vai fechar. Eu vou ali procurar uma casa para comprar. Eu tenho fé. Eu tenho fé. A fé é importante. A fé é muito importante. Fé em quê? Fé em você, fé na sua capacidade, mas se eu tiver com a alegria despirocada, eu vou fazer bobagem também. Então, todas as emoções têm o seu lugar, a sua importância, mas nós precisamos entender o funcionamento de cada uma delas e gerenciar isso. Como é que eu faço isso, Nanda? Vamos lá que eu vou mostrar para vocês. Eu desenvolvo as habilidades de inteligência emocional, que significa o quê? Autoconhecimento. Quem que eu sou? Onde que eu tô? Pra onde que eu vou, como diz os meus amigos mineiros, entendeu? O que que eu faço? O que que eu gosto? O que que é importante pra mim? O que que dispara meus gatilhos? Quem são as pessoas que eu quero perto de mim? Quais são as melhores decisões que eu tenho tomado na minha vida? Quais são as piores? Gerenciar as próprias emoções. Então, o que é gerenciar a emoção? Eu vou passar um processo aqui, logicamente resumido pelo tempo, mas para você usar essas emoções a seu favor, assumir o comando manual das suas emoções que são fisiológicas. Empatia. Eu preciso, às vezes, gente, a gente pré-julga sem perceber. Então você está conversando com um cliente, se você conectar uma coisinha errada com a outra, você vai falar assim, esse cara nem vai fechar. Você já desanima, já larga a reunião do entusiasmo, já começa a fazer... Precisamos entender como é que o outro funciona, a ler os sinais do outro. Como é que a pessoa está se sentindo enquanto eu estou falando? Será que essa visão que eu tenho dessa pessoa é única e verdadeira? O que está por trás dessa outra pessoa? E isso eu estou falando sobre relacionamentos. Relacionamentos com os nossos pares, com os nossos colaboradores, com os nossos liderados, com os nossos líderes, com os nossos amores, com a nossa família.
O que está por trás desse comportamento dessa pessoa que me irrita tanto? Quando eu faço esse processamento, eu evito reações inadequadas. O falar sem pensar, o fazer sem pensar. Lidar com essas emoções alheias, que a gente já está falando aí da inteligência social. A gente está num grupo de network. Se a gente fosse feito para fazer tudo sozinho, a gente não estava aqui hoje. Nós estamos o tempo todo procurando nossa tribo, nosso grupo, nosso lugar. Quem são as pessoas que vão nos apoiar. E eu preciso aprender a lidar com as pessoas, porque elas são diferentes. E não para agradar ou para ser aceito, mas para somar, para aglutinar, para gerar coisas boas, né? Tudo bem, gente? Tá todo mundo bem? Deixa eu ver as carinhas aqui. Tá todo mundo bem, ninguém pirou ainda, então tá bom, bora lá. Como é que eu faço para ser uma pessoa emocionalmente inteligente? A questão são as reações que elas provocam, tá? Eu quero mostrar para vocês aqui o seguinte. Faz um exercício agora rapidinho, não precisa falar, só pensa. Pensa num resultado que você está tendo hoje, em qualquer aspecto da sua vida, mas principalmente na sua carreira ou na sua empresa, que você não está satisfeito. Só pensa, não estou satisfeito. Como é que esse resultado aconteceu? Ele aconteceu a partir de um comportamento, de uma ação sua. Essa ação, você goste disso ou não, tá? Essa ação sua, ela veio de uma decisão sua. Sim, você goste disso ou não. Essa decisão sua veio de uma emoção. Essa emoção veio de um pensamento. Então, se eu quero mudar o resultado, eu começo mudando o comportamento. Mas já mostro para vocês como é que é isso. Porque é mais difícil eu mudar o contrário. Mas você pode ter certeza de uma coisa. Você tem alguma coisa na tua vida que não está legal. Se tem algum resultado que você está obtendo, eu tenho uma notícia boa e uma ruim para te dar. A ruim é que a responsabilidade é sua sim. A boa é que a responsabilidade é sua. Se é meu, eu conserto. E essa é a maior liberdade e autonomia do mundo. A gente só precisa assumir essa autonomia. Vamos lá. Eu vou mostrar para vocês um videozinho do que acontece quando o meu emocional não trabalha junto com o meu racional. Quando eu ignoro um ou outro em qualquer processo na minha vida. Vê se o áudio tá saindo aí, gente. Oi, John? Desculpe o atraso. Olá, você deve ser Scarlett. Sim, prazer em conhecê-lo. O prazer é todo meu. Aqui. Pode se sentar. Tá, claro. Sim, eu espero que esteja com fome porque eu já pedi a nossa comida. Que bom, porque estou morrendo de fome. Eu pedi um prato com baixíssimas calorias para que você não engorde. Desculpe? Mas acho que você não tem esse problema. Você é modelo, você tem olhos incríveis. Isso deve ser... Isso é francês, né? Não. É de Wisconsin, o melhor queijo de lá. Já provou alguma vez o queijo de Wisconsin? Oh, não. Queijo me dá gases. Olha aí, já tá. Vamos ver o que sai. Eu espero que goste do prato principal. Que nesse caso sou eu sei.
O jantar está servido. Oh, meu Deus, você está bem? Eu tô bem, olha só como eu tô legal. Haha, hora para uma verdadeira dança. Olê, movimentos fortes. Eu tenho mãos do jazz. O que acha da nossa sobremesa? O que há de errado com você? Todos são iguais. Espera aí, Scarlett. O que você quer? Scarlett, olha, eu sei que eu fui um grande idiota lá dentro. Sim, você foi. O que foi tudo aquilo? Olha, eu sei que isso é bem maluco, mas minha mente está fora do lugar para ser alguém que você goste. Mas quero mostrar quem realmente eu sou. Eu não sei. Podemos dançar. Eu gosto como isso soa. Você tem mais alguma coisa em mente? Então, não tá nada mal para um segundo encontro. Esqueça o encontro. Vamos formar uma família! Dublado por Yasmin Sena e Michel Querino. Tô fora, vamos correr, corram para as colinas. Gente, isso é o que acontece quando a gente tá nos extremos, ou no emocional ou no racional. Então eu digo para vocês que sim, emoções se misturam, não só se misturam, mas são um conjunto com o seu racional para o seu negócio funcionar. O empresário com inteligência emocional encara melhor os desafios do dia a dia, tem a comunicação eficiente, eficaz, influenciadora, suporta e lida melhor com o estresse, a pressão, as situações difíceis, tem mais foco, analisa, soluciona os problemas com rapidez e eficácia e tem mais flexibilidade, porque eu tenho ali um equilíbrio entre o meu racional e o meu emocional. E como é que eu faço isso, Nanda, pelo amor de Deus? Como é que eu resolvo esse troço? Bom, eu trouxe aqui para vocês um processo simples, quer dizer, simples no sentido, né, de só 3 etapas, mas ele não diz que é fácil, tá? Tanto que eu criei um curso, porque eu estudei inteligência emocional e agora eu vou contar rapidinho, Alê, se eu estiver estourando meu tempo, vocês me falam aí, pelo amor de Deus, hein? Só contando para vocês, por que eu fiquei tão especialista em gestão emocional? Uma vez, um chefe meu me fez cair uma ficha. Na verdade, não foi uma ficha, foi uma tampa de bueiro que estabacou na minha cabeça com uma frase que ele disse. Eu sempre fui muito, como diria, geniosa, né? Lutadora. Ninguém me superava. Eu achava o máximo, né? As pessoas tinham medo de mim. Olha que legal, né? Namorado me aguentava. Só para ter uma historinha assim, o meu segundo ex-marido, sim, que eu tive 2, ele se trancou uma vez no banheiro por 45 minutos para fugir de mim. Ué, a gente estava numa discussão, ele me mandou para aquele lugar, saiu andando, eu fui atrás dele, ele correu pro banheiro e se trancou, porque eu ia matar! Eu ia matar! Passou, os anos se passaram, eu comecei a trabalhar e eu conheci um líder maravilhoso que
a gente conversando, tá? Acho que era um happy hour, alguma coisa assim. E ele soltou uma frase: Ananda é um evento da natureza. Na hora, isso faz muitos anos. Na hora eu falei, ai, que chique, né? Eu sou evento da natureza. A hora que a cachaça baixou, a bebedeira baixou do happy hour, eu comecei a pensar, falei, pera um pouquinho. Quais são os eventos da natureza? Né? Tsunami, furacão, terremoto, vulcão, que mais que tem? Só essas coisas. Tudo entre eles em comum nós temos. É algo inesperado, desequilibrado, violento e que por onde passa deixa destruição. E aí eu entendi que eu era isso mesmo. Eu era um próprio evento da natureza, que por onde eu passava eu deixava destruição. Ah, mas por que você ficou assim, Nanda? Tive meus motivos. Né? E, de novo, a gente acaba vivendo a vida e acaba agindo de acordo com as melhores escolhas que a gente tem disponível. Durante muito tempo eu precisei ser assim, me defender, eu precisei lutar contra muitas coisas, eu precisei me impor com muita força, mas chegou uma hora que isso não estava me ajudando mais e eu estava ainda vivendo sob demanda. Eu estava agindo sobre a demanda da minha vida. Aí eu fui ler Inteligência Emocional. Começamos com Daniel Goleman, e aí vamos. Mas era tudo muito difícil de entender. Tá bom, que lindo. Como é que eu boto esse diacho em prática, gente? Como é que eu mudo esse meu padrão de me comportar, de ser um furacão, de ser um tsunami? E ele traz basicamente 3 fases, e aqui eu vou contar para vocês, mas depois eu quero entregar uma outra coisa bem legal para vocês, tá? A primeira fase da gestão emocional é identificar o que é que eu estou sentindo, como é que é o nome disso. Eu estou me comportando desse jeito por quê? É medo? É ansiedade? Começa com as emoções básicas, né? É medo, é raiva, é felicidade, é tristeza. E a partir daí a gente tem nuances. Existe uma ferramenta chamada Roda das Emoções. Ela tem, se eu não me engano, até 4 dimensões. Onde eu vou refinando a minha emoção até chegar na emoção específica. Qual é a emoção base? Então, beleza. Eu tô partindo para o fechamento muito rápido na minha venda ou na minha negociação, porque eu tenho medo do cliente me dizer não. Isso está me gerando mais objeção, isso está me gerando mais problema. Beleza, identifiquei. Eu estou com medo. Ok. Depois eu vou entender, e por isso o autoconhecimento, por que eu estou me sentindo assim em relação a isso? Por que eu estou sentindo medo? Por que eu tenho medo do meu cliente não fechar? Qual é o gatilho? De onde vem esse medo? Qual é a pior coisa que pode acontecer se ele não fechar? No que é que eu estou focando a minha atenção, que está me dando medo? E a partir do momento em que eu identifico, eu vou gerenciar. Ah, eu tenho medo que ele não compre. Tá bom. Se ele não comprar, qual é a pior coisa que pode acontecer? Nada, eu vou vender para o próximo, ninguém vai morrer. Ninguém vai sair parindo fora do tempo, não vai cair um meteoro na cabeça. Então, por que eu estou com medo disso? Como é que eu faço para usar esse medo que está me travando, me ajudar a pensar melhor? Então, se eu tenho tanto medo dele não fechar, o que é que eu posso fazer para melhorar a minha chance de fechar? Eu vou me preparar mais, eu vou planejar mais, eu vou tentar conhecer mais o meu cliente, eu vou investigar mais, eu vou ensaiar na frente do espelho, eu vou fazer qualquer coisa. O medo, ele tem que me fazer não agir por impulso, mas ele não pode me atrapalhar. Ele não pode me jogar no abismo. E aí eu vou me adequando, tá? Eu dei um exemplo muito simples, até porque, gente, por conta dessa dificuldade de entender como é que eu sou a pessoa de processo, eu sou uma pessoa de método. Eu quero criar metodologia com tudo. Eu sou tão atrevida que eu inventei uma metodologia da vida. Depois, uma hora, eu apresento por quem tiver curioso. Eu consegui entender qual é a lógica da vida, das coisas que acontecem na vida. Como é que a vida funciona, qual é o método, né? Mas eu sou a pessoa de método, então eu estava precisando de um método para me ajudar a desenvolver essa minha inteligência emocional passo a passo. E foi aí que eu criei um curso
em 2016, tá? Mas eu vou mostrar para vocês. Aqui, gente, quem quiser, esse QR Code, ele traz um pequeno teste, uma autoavaliação, para você entender como é que está a sua inteligência emocional hoje. É um exercício de autoconhecimento, um exercício de introspecção. Vocês vão ser direcionados para um Google Drive, e nesse Google Drive tem um PDF, você baixa e você realiza. Se alguém quiser depois compartilhar comigo, bater um papo, fica à vontade, não tem problema, depois eu vou deixar meus contatos aí. Mas eu trouxe um presente para esse grupo maravilhoso de empreendedoras, tá? Lembra que eu falei de um curso? Então, esse curso meu ele já tem quase 800, 900 mil. Olha, total dos cursos todos ali são 16 mil alunos, tá? E eu criei um método que ajuda as pessoas passo a passo a desenvolver a sua inteligência emocional. E eu vou dar de presente para todo mundo aqui. De presente. Na faixa, no Vasco. Pega o QR Code, eu vou colocar o link aqui também no chat. Cadê o chat? Porque às vezes o QR Code falha, né? Aí a gente precisa pôr no chat. Espera aí que eu vou botar no chat também. Fecha aqui, esse fecha, esse vem. Taranã, taranã. Para quem não conseguir pegar por QR Code, tá aí também no chat o link. Por favor, se inscrevam, tá? Tem limite, porque é um cupom de desconto lá na plataforma onde está hospedado o meu curso. E eles põem limite para resgate, tá? Do cupom. Principalmente cupom assim, 100% de desconto para as meninas aqui do nosso Netwoman. Diamond, né, Ale? Falei certo? Diamond, mulheres gostam de diamantes. Então, adorei. Por favor, se inscrevam, vai ser um prazer, uma honra ter vocês como minhas alunas lá. É de presente para vocês. Compartilhem também com outras mulheres que vocês entendem que precisam, porque a gente sabe como é difícil lidar com o nosso dia a dia, do jeito que é. E a gestão emocional, ela nos ajuda a sermos mais felizes. Eu não gosto nem de dizer de calma, nem equilibradas, mas felizes, do jeito que for melhor pra gente, tá bom? Gente, eu quero agradecer muito a oportunidade de estar aqui. Nesse QR Code também tem os meus contatos, LinkedIn, Instagram, site, tudo que vocês quiserem. Vou deixar meu site aqui também para vocês. Se vocês quiserem dar uma xeretada lá. Meu arroba é @ricinanda, é o contrário. Tá, vou deixar aqui para vocês também. E eu queria muito agradecer a Lê, Pri, Janete, meninas todas, pela oportunidade de estar aqui com vocês de novo, viu? Muito, muito obrigada. Pronto, acabei.